Então, agora sim, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marcos, eu faço parte da AD Clinic Franqueadora. Hoje a gente inicia mais uma jornada de treinamentos aí, a gente já disponibilizou para a rede um calendário bimestral, onde a gente vai fazer treinamentos comerciais, técnicos, administrativos, enfim, tudo em formato de colaborar e enriquecer o conhecimento de vocês para levar aí para a ponta, né, nas unidades. Então, hoje o nosso treinamento é com a nossa parceira homologada, que está aí com a gente já há bastante tempo, que a gente tem muito orgulho de bater no peito e dizer que elas estão com a gente, né? Então, a Galderma, a gente vai falar um pouquinho sobre Sculptra, e eu vou deixar a palavra com as meninas, né, que vão dar o direcionamento no treinamento de hoje, tá? Muito obrigado pela parceria e obrigado também pela disponibilidade aí do treinamento para o nosso time, tá? Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada. Estão me ouvindo? Antes da Van iniciar, eu quero agradecer pela oportunidade, Marcos, você que está aqui representando a AD. A gente fica muito feliz, né, em termos esse momento com vocês. Afinal, treinar faz parte do nosso escopo e da nossa missão, né, dos nossos valores como marca e como empresa. De nada vai adiantar vocês terem os melhores produtos se vocês não souberem utilizá-los da melhor forma. Então, por isso que nós estamos aqui com esse propósito e essa missão. Para quem não me conhece, acredito que muitos não me conheçam, mas eu sou a Rafa, eu sou a gerente de contas, responsável por toda a negociação e a parte estratégica entre a Galderma e a AD Clinic. Quero agradecer, Evan, pela sua disponibilidade, tá? E eu quero agradecer a cada um de vocês que disponibilizaram do tempo de vocês para se fazerem presente aqui com a gente, para estar aprendendo um pouquinho mais. Então, assim, tenho certeza que vocês estão em um ambiente extremamente confiável para que vocês possam trazer as dúvidas de vocês. Rafa, não quero abrir o microfone. Coloca no chat, envia no WhatsApp, seja para o Marcos, para quem tiver meu contato, manda para mim. Eu acho que o mais importante é vocês saírem daqui sem dúvidas, né? Com ainda mais certeza com relação ao portfólio da Galderma que vocês têm aí à disposição de vocês, tá bom? Aproveitem esse momento e muito obrigada. Van, tá com você. Obrigada, Rafa. Pessoal, vamos começar então. Muito boa tarde a todos, muito prazer. Eu queria começar aqui me apresentando rapidamente para quem ainda não teve um contato comigo. Meu nome é Vanessa Bolles, eu sou biomédica esteta e hoje trabalho dentro do time científico da Galderma. Da Galderma faço parte do time de especialistas clínicos, e então hoje eu sou responsável especificamente pelo mercado de franquias e pelo mercado de contas especiais, que são os institutos. Então, fiquem super à vontade hoje para mandar dúvidas aqui no chat. Se alguém quiser abrir o seu microfone e se sentir confortável para isso, fiquem super à vontade. Eu vou ir pausando ao longo da minha fala para checar se vocês estão bem, se vocês têm alguma dúvida, e a gente vai tendo esses momentos ao longo da nossa conversa para ir tirando dúvidas, sem deixar tudo para o final, tá bom? Para a gente aproveitar esse timing e já tirar as dúvidas no momento que elas surgirem, combinado? Então, assim, realmente fiquem bem à vontade para enviar aqui no chat ou para abrir o microfone quando a gente pausar para conversar um pouquinho mais, tá bom? Eu realmente quero ouvir vocês. Eu costumo brincar que eu não gosto de fazer monólogo, apesar de estar conduzindo a aula, eu gosto de conversar e ouvir vocês e saber o que está passando aí na cabecinha de vocês para que a gente consiga conversar da melhor forma, tá? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre Sculptra. No final da nossa aula, eu vou trazer alguns casos clínicos que têm associações de tratamento para que a gente consiga entender como que o Sculptra pode ser associado a outros procedimentos, mas o foco da nossa aula hoje será Sculptra. Então, antes de mais nada, a gente vai começar recapitulando algumas ferramentas que a Galderma deixa à disposição de vocês para realmente otimizar os processos do dia a dia clínico de vocês, porque a gente entende que existem muitas dores que acabam acontecendo e a Galderma está aqui para ajudar vocês nesse processo de realmente trazer uma melhor jornada para esse paciente. Na sequência, a gente vai recapitular alguns pontos de anatomia, e aqui realmente recapitular, tá, pessoal? Porque a gente não tem um tempo hábil para passar por toda a anatomia, né? A gente poderia marcar um encontro só para falar de anatomia,
mas hoje realmente o nosso foco aqui é conversar de Sculptra, depois a gente vai falar um pouco de Sculptra e no final a gente vai entender como utilizar na prática esse produto, tá bom? Então, começando aqui com as ferramentas que a Galderma traz para vocês, uma delas é a metodologia arte. E a metodologia arte, ela foi justamente elaborada para que vocês consigam realmente ter um passo a passo a nível de planejamento e estruturação de um plano de tratamento para o paciente. Porque a gente sabe que esses 4 pilares, eles vão embasar a prática clínica de vocês. Então, nós temos aqui, o primeiro pilar é o A de assessment ou de avaliação, o segundo pilar é o A de anatomia, o terceiro é o R de range, ou seja, as ferramentas que vocês têm à disposição para trabalhar, e por último nós temos o T de tratamento. E aí, gente, um ponto muito importante, vejam como cada um desses pilares é conectado. A gente não pode fazer uma avaliação sem conhecer de anatomia, eu não consigo fazer um planejamento do meu tratamento sem entender de produto, porque eu preciso entender como que esse produto funciona para delimitar onde eu vou aplicar, qual camada eu vou aplicar. E, por último, eu preciso de uma técnica muito bem executada para que todos os pilares que vieram antes façam sentido, né? De nada adianta eu ter um ótimo produto se ele não vai ser aplicado na camada correta, de nada adianta eu entender de anatomia se eu não tenho ali a minha expertise para colocar a mão na massa com esse produto específico, tá? Então, vamos seguir aqui. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o pilar de assessment, o qual a Galderma tem uma ferramenta para auxiliar vocês nesse momento da avaliação. A gente sabe que no momento da avaliação é o momento crucial de alinhar as expectativas com o paciente, dele entender quais são os teus objetivos como profissional, você entender os objetivos dele como paciente e como que vocês vão juntos chegar naqueles objetivos, até porque a gente depende do paciente se cuidar também para que a gente consiga atingir um objetivo bacana do procedimento estético. Então, a avaliação do perfil facial, ela é fundamental, principalmente quando a gente fala de bioestimulador de colágeno, porque eu não sei como vocês aprenderam, mas de modo geral, eu vejo que antigamente, quando eu aprendi a fazer bioestimulador de colágeno, era muito replicado a mesma técnica de aplicação, a mesma forma de distribuir o produto para diferentes perfis faciais. A gente aplicava um pouco na têmpora, um pouco no zigomático, um pouco na região pré-auricular e um pouco aqui na borda da mandíbula. Então, é uma técnica que pode ser útil para muitos pacientes? Sim. Mas será que todo paciente precisa dessa técnica? A gente vai discutir isso na sequência. Então, para auxiliar nessa avaliação do perfil facial, a Galderma desenvolveu essa escala de avaliação facial, que nós chamamos aqui carinhosamente de mandala, tá? No qual vocês têm várias fatias de pizza para avaliar o paciente, compondo várias queixas que ele pode trazer no momento da avaliação com vocês. Então, aqui, vocês têm de 0 a 3 para colocar na mandala, de acordo com essa conversa inicial, o nível de prioridade, o nível de severidade dessa queixa do paciente. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui, deixa eu só pegar o meu pointer. Vocês estão vendo aqui que nós temos o número 0, e aqui está marcado o número 2 para linhas dinâmicas. Então, eu tenho um grau moderado de linhas dinâmicas nesse paciente fictício. E a ideia é que, com a evolução do tratamento, esses pontinhos se aproximem cada vez mais do centro. E aqui, nesse momento inicial da avaliação, vocês vão preencher essa mandala, colocar esses pontos, e basicamente, onde esses pontos estiverem da forma mais distal, ou seja, mais longe do centro, isso vai indicar uma maior prioridade de tratamento, tá? Então, aqui o paciente consegue, a partir do momento que vocês circulam isso, fazendo igual o jogo de pontinhos que a gente fazia quando era criança, a gente consegue ter uma noção maior da prioridade, de onde esses pontos estão mais deslocados na mandala, para que eu possa propor um tratamento assim mais assertivo. Então, eu deixo aqui para vocês o QR Code da nossa mandala, para vocês acessarem. Aqui dentro desse QR Code, vocês têm acesso a um PDF para imprimir essa mandala e colocar em prática, tá? E dentro também tem um vídeo com uma speaker nossa, a doutora Letícia Lesca, no qual ela
pega 2 pacientes e preenche a mandala avaliando esses diferentes perfis faciais para vocês terem uma noção de como isso funcionaria na prática. Mas justamente a ideia é que no segundo encontro vocês preencham de novo a mandala e o paciente veja essas bolinhas se deslocando cada vez mais para o centro. E a partir do momento que o paciente enxerga essas bolinhas se deslocando, ele começa a pensar, bom, eu voltei aqui uma casinha, o que eu preciso fazer na sequência para avançar ainda mais uma casa nessa escala de avaliação facial? E aí também fica muito mais alinhado a expectativa, e a gente sabe que paciente e alinhamento de expectativa são coisas que precisam andar muito juntos, mas por vezes é muito difícil conseguir esse alinhamento de expectativas. Então, aqui o paciente consegue entender que o processo é uma construção e que não é um procedimento ou só uma coisa que precisa ser endereçada para que ele atinja os seus objetivos. Então, fica aqui a dica da ferramenta, imprimam, testem, vejam se faz sentido para a rotina de vocês, mas eu realmente faço esse convite para vocês testarem usar a ferramenta durante a avaliação, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Inclusive, tem até um artigo que já colocou essa mandala à prova, mostrando que 70% dos pacientes que receberam uma avaliação com a mandala, com essa explicação, colocando as expectativas dele, os objetivos, as prioridades, 70% deles fecharam mais tratamentos e voltaram depois para dar continuidade nos procedimentos. Então, não é algo que a gente fala aqui com base em vozes da nossa cabeça. Isso aqui já está realmente sendo estudado pela ciência para realmente colocar em prática essa etapa durante o momento de avaliação, tá? Então, na sequência, eu queria recapitular alguns conceitos de anatomia com vocês, principalmente pensando que o paciente precisa entender que, por vezes, não é só a toxina que vai precisar ser colocada para atingir os objetivos, não é só o preenchimento, não é só o Sculptra, mas ele entendendo que o conceito de anatomia, ele envolve múltiplas camadas, e que essas camadas vão ter diferentes perfis ali no envelhecimento, e que tudo isso vai contribuir para uma queixa dele, fica muito mais fácil dele entender que não vai ser só a toxina, que eu preciso, às vezes, de um Sculptra e um Dysport, que eu preciso de um Restylane e um Sculptra, para conseguir entregar o resultado que o paciente deseja, tá? Então, é importante ele compreender que nós temos aqui uma deflação volumétrica desses coxins adiposos, né? Que eu tenho essa perda de volume que vai acontecendo e vai impactando nas estruturas faciais, que eu tenho também mais abaixo disso a estrutura óssea que vai perdendo essa densidade, consequentemente trazendo esses primeiros sinais do envelhecimento. Eu não sei como é para vocês, mas de modo geral, depois da toxina, a porta de entrada ou é um preenchimento de bigode chinês, ou é um preenchimento de olheira, ou é um preenchimento labial, alguma coisa mais nesse sentido. Então, isso é muito impactado pela estrutura óssea e por essa alteração nos coxins de gordura. Então, a partir do momento que o paciente entende isso, ele começa a captar que, bom, eu vou precisar colocar algo ali para mimetizar aquela estrutura óssea, eu vou começar a ter que colocar algo para mimetizar o coxim de gordura, ou então eu vou precisar de um produto que enderece a nível mais superficial a célula que produz o colágeno, que é responsável pela firmeza da pele. Então, eu trago essa comparação aqui no próximo slide tem um fibroblasto de um paciente envelhecido, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui na questão do citoplasma. Vejam como essa célula, nós temos aqui um núcleo, nós temos aqui um citoplasma ativo, e isso significa que a célula está produzindo muito colágeno, muita elastina, muito ácido hialurônico, né? Essa célula, ela não produz só colágeno, a gente fala muito do colágeno, mas ela produz também o ácido hialurônico, que hidrata a nossa pele, ela produz a elastina, que dá essa capacidade da pele voltar ao seu formato original depois que a gente puxa ela, né, para ela voltar na sua conformação. Então, é fundamental o paciente compreender isso. E aqui a gente vê essas fibras de colágeno que dão essa resiliência, essa força para a pele, e tem um papel tão fundamental ao longo aí da nossa vida. E a partir do momento que a gente envelhece, esse fibroblasto, ele fica com esse aspecto mais murchinho, né? O que a gente chama de célula senescente. Então, é uma célula já envelhecida, e vejam como ela não está produzindo mais tanto colágeno, tanta elastina, tanto ácido hialurônico.
E as fibras de colágeno desse paciente envelhecido, elas estão quebradas. E o colágeno, para ser funcional, ele precisa estar íntegro, ele não pode estar quebrado. Então, a partir do momento que a gente tem esse envelhecimento acontecendo, essas fibras de colágeno sendo quebradas, a gente precisa dar vazão para um novo colágeno e para uma reciclagem dessa matriz extracelular, que é onde está tudo isso, para que esse colágeno que estava quebrado vá embora e dê vazão ao novo colágeno, tá? Então, é fundamental acompanhar todos esses processos com o paciente para que ele realmente entenda por que ele vai ter que investir em vários procedimentos e não só na toxina, que é, como a gente costuma brincar aqui internamente, o pãozinho da padaria, né? Aquilo que a gente sempre vai ter ali o paciente consumindo. Então, entendido isso, a gente vai agora... Marcos, desculpa, você levantou a mão? Isso, não, só para pontuar, desculpa te interromper, mas Não, é bem interessante essa linha de raciocínio de avaliação e como a gente entende, aqui nós temos pessoas que trabalham no comercial, que fazem avaliação, que estão participando hoje do treinamento. Eu acho muito interessante, porque o paciente hoje, ele gosta de resultado imediato, né? E a gente sabe que o bioestimulador, ele é um tratamento, onde a gente vai visualizar o resultado dele a longo prazo, né? Enfim. Então, quando tu comentou ali para a gente analisar a estrutura facial da pessoa, aonde a gente visualiza que ela talvez tenha uma pele sobrando, enfim, a gente utiliza inicialmente um protocolo que nós chamamos, né, de MD Codes, onde a gente faz preenchimentos para dar já esse lifting, e em seguida a gente já, junto com o protocolo, a gente coloca o bioestimulador de colágeno, né, para conseguir fazer um protocolo completo para a pessoa, porque daí ela faz primeiro o preenchimento, ela visualiza, porque o preenchimento ele dá um resultado visível já depois, após a aplicação, né, então a pessoa ela já se emociona, já viu ali o resultado, e em seguida a gente já faz essa bioestimulação de colágeno, que é importantíssimo para a gente conseguir manter o facial da pessoa ali, né, a estrutura da pessoa, de uma forma totalmente agradável, enfim, que chegue no objetivo de tratamento dela. E nessa questão do Botox também é a cereja do bolo, né? A gente utiliza ele justamente para fazer a abertura da venda. Então, um protocolo completo, ele vai desde a parte do Botox até a parte dessa parte de estruturação com o preenchimento e a bioestimulação de colágeno com o Sculpt, né? Então, acho bem legal pontuar isso, que numa avaliação 360 que a gente chama, pessoal, é muito importante fazer toda essa análise, né, e fazer esse protocolo completo para o paciente, onde ele vai ter etapas de tratamento para que ele consiga chegar no objetivo dele, que é tratar de um modo completo o facial dele. Só queria colaborar com essa. Não, tua colocação foi perfeita, Marcos, e até trazendo para uma outra questão, eu gosto muito da toxina como porta de entrada, justamente porque ela educa o paciente a esperar, né? Então, apesar da gente ter um efeito ali em 15 dias, tu acaba educando o paciente de que nem tudo é imediato. Então, você faz a toxina, ela precisa pelo menos de 15 dias para ver o resultado. Então, o paciente começa já a entender, bom, tá, não é tudo imediato, eu preciso, às vezes, de um tempo para que isso aconteça. E aí, eu costumo sempre falar para os meus pacientes justamente isso, ó, a toxina, lembra que ela leva um tempo para fazer efeito, o bioestimulador também, só que ele leva um tempo mais, porque a gente precisa que o nosso corpo produza colágeno, e o nosso corpo produz as coisas num ritmo mais devagar, né? É igual, por exemplo, um processo de emagrecimento, não é do dia para a noite que a gente emagrece. Então, a gente precisa dar tempo ao corpo para produzir essas estruturas. A gente vai dar o estímulo, mas quem vai produzir é o corpo. E antigamente, quando eu estava na pós-graduação ainda, na clínica escola que eu trabalhava, o que o pessoal falava normalmente? Que a toxina tinha que ser feita depois que a pele está hidratada, depois que um monte de coisa aconteceu, que fez um microagulhamento. Só que até o paciente chegar na toxina, ele já se frustrou, porque isso tudo demora tempo para acontecer. Então, eu gosto dessa abordagem de começa com a toxina, porque tu já entrega um resultado, e depois tu parte para outros procedimentos, porque aí tu já começou a plantar a sementinha na cabeça do paciente de que nem tudo acontece do dia para a noite, né? Então, fica um pouco mais fácil essa compreensão. E eu fiquei bem feliz que eu vi que tem franqueado, tem o pessoal do comercial,
porque realmente é importante vocês também se atualizarem de como as coisas acontecem, do porquê que o produto funciona de X forma, para vocês também terem propriedade de tirar as dúvidas ali no momento que passa alguém para conversar com vocês, e no momento, às vezes, não quer fazer uma avaliação de imediato, mas é fundamental vocês terem propriedade, vocês se atualizarem, entenderem de todo o processo, de toda a cadeia, para que a equipe funcione em uníssono, né? Então, é muito bom vocês estarem aqui. E dando sequência aqui, pessoal, hoje em dia, falando dessa questão de lifting facial, agora que a gente já recapitulou esses conceitos de anatomia, já está muito claro na literatura científica de que quando a gente quer bastante lifting facial, eu preciso priorizar os tratamentos no que a gente chama de depois da linha dos ligamentos, que é essa região aqui de têmpora e essa região do malar lateral, onde eu tenho aqui do ladinho da orelha essa região, tá? Então, sempre priorizando os tratamentos nessa área, porque aqui é o que a gente chama de face fixa. Então, se a gente se olhar no espelho, o que movimenta quando a gente se expressa, quando a gente fala, é essa região medial da face, tá? E essa região medial da face, normalmente, é o último lugar que a gente deveria mexer. Por quê? Porque se eu quero lifting, eu preciso tratar essa região aqui da face fixa, que é onde a gente tem os ligamentos da face, que são como se fossem estruturas de ancoragem da face, e se eu tratar nessa região primeiro, eu consigo muito mais lifting facial e, eventualmente, eu diminuo, por exemplo, se eu quero um preenchimento de olheira, eventualmente eu preciso fazer um lifting facial para precisar, às vezes, de menos produto na região da olheira e o paciente investir só em 1 ml, não em mais, por exemplo, e deixar o budget dele para fazer outras coisas, né? Para investir depois no Sculptra, em algo nesse sentido. Então, fazendo essas abordagens sempre de superior para inferior, que seria começando aqui pela região temporal, descendo para a região inferior, e de trás para frente, ou seja, começando depois dessa linha dos ligamentos, vindo aqui depois para a parte medial, a gente consegue resultados melhores, resultados mais assertivos, certo? Para que eu consiga não fazer com que aquele paciente invista no mesmo tratamento e ele acabe se frustrando porque demorou demais para ver o resultado. Fazendo dessa forma, a gente consegue melhores resultados, com eventualmente menos produto, liberando o budget do paciente para investir em outras coisas no tratamento do rosto dele. Então, ele não precisaria fazer 20 ml de ácido hialurônico. Às vezes, ele pode investir no Sculptra para tratar a flacidez e depois usar menos ácido hialurônico na sequência, né? Então, até porque o budget, às vezes, do paciente é limitado, a gente tem que saber otimizar tudo isso de acordo com a realidade de cada um, né? Então, é fundamental saber desse detalhe. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sculptra, os pormenores dele, como que ele funciona, como que é o mecanismo de ação. Então, vamos lá. Para começar, eu queria contextualizar aqui para vocês o que tem dentro do frasco do Sculptra. Então, nós temos aqui ácido polialilático, carmelose sódica e manitol não pirogênico. O ácido polialilático é o que vai fazer o mecanismo de ação do Sculptra, então é o nosso princípio ativo, tá? A carmelose e o manitol, elas não vão ter função na produção de colágeno, no estímulo do colágeno, mas elas vão ter um papel fundamental dentro do processo de fabricação do Sculptra e dentro do processo de reconstituir o Sculptra. Então, a partir do momento que a gente pega lá a água de injeção, porque ele vem num pó branco, né? Então, a partir do momento que a gente coloca a água de injeção no frasco do Sculptra, para tornar esse aqui um produto injetável, porque a gente não consegue injetar pó no paciente, eu preciso colocar uma água de injeção para solubilizar tudo aquilo, eu começo a fazer com que essa carmelose sódica, ela fique hidratada, e ela vai cobrir cada uma das partículas do ácido polialilático, fazendo com que essas partículas tenham uma fina película de carmelose. E essa carmelose vai fazer com que as partículas deslizem facilmente pela cânula ou pela agulha, pela ferramenta que vocês forem utilizar. A partir do momento que a gente, por exemplo, não tivesse carmelose,
a gente teria muito entupimento de cânula, muito entupimento de agulha. Então, cada um desses recipientes são fundamentais para a gente ter toda a qualidade desse produto, tá? E quando a gente fala de um bioestimulador de colágeno, eu gosto muito desse artigo aqui da Marisa Cunha, no qual, na introdução do artigo, ela fala o seguinte, que um bioestimulador é uma substância com capacidade de gerar uma resposta inflamatória subclínica. Então, assim, quando a gente fala em estímulo de colágeno, sempre tem a palavra inflamação envolvida. Porque para a gente começar a estimular mais colágeno, eu preciso de alguma forma ter algum tipo de inflamação. Então, vamos pensar em outros procedimentos, como, por exemplo, peeling químico, laser, Lavian, qualquer um desses equipamentos que façam tratamentos mais superficiais na pele, a gente vê o que no dia seguinte? Uma pele vermelha, uma pele rosada. Por quê? Porque aquela inflamação para gerar todo um processo de reparação naquela pele e estimular colágeno para que essa pele fique com uma qualidade melhor. Só que quando a gente está falando de um produto injetável, que vai ficar um bom tempo dentro do corpo do paciente, é fundamental a gente ter o conceito de que eu quero uma resposta inflamatória subclínica. Eu não quero que aquele paciente tenha qualquer tipo de resposta inflamatória clínica com o Sculptra, porque aí ele ia ficar 9, 12 meses ali com a pele rosada, a pele inflamada. Isso a gente não quer. Então, um bioestimulador de qualidade precisa ter essa característica. E esse bioestimulador, ele vai levar, então, a deposição do colágeno na pele e depois esse material vai se degradar naturalmente, tá? Porque Sculptra não é um produto permanente, ele vai sendo degradado aos pouquinhos na pele do paciente. Só que essa deposição de colágeno, ela depende desses 3 pilares, ela depende do meu paciente, eu preciso que o meu paciente seja saudável para receber o Sculptra, ela depende da técnica de aplicação, porque eu preciso colocar na camada correta para eu ter um bom resultado e evitar formação de nódulos, por exemplo. E eu dependo também das propriedades do biomaterial. E a gente sabe que cada bioestimulador vai fazer o seu papel de uma forma. E não é nem só no quesito diferentes princípios ativos que vão fazer o estímulo de formas diferentes. Até mesmo quando a gente fala de ácido polialilático, a gente tem essas diferenças. Eu trago aqui para vocês, depois, uma comparação de partículas de ácido polilático, para vocês verem que realmente cada produto tem a sua propriedade. Mas antes eu queria passar sobre as etapas de fabricação do Sculptra e como que ele é feito. Então, hoje, o Sculptra é o único bioestimulador certificado pelo ISO 13.485. Mas que diabo é isso? Vocês devem estar pensando, né? O ISO, gente, esse específico, ele certifica dispositivos médicos. Então, ele é uma chancela do controle de qualidade que o Sculptra tem durante todas as suas etapas de fabricação, tá? Então, vocês têm a certeza de que vocês estão trabalhando com o melhor do que é produzido para virar Sculptra, porque dentro desse processo de fabricação existe uma seleção das partículas que é extremamente rigorosa. Então, as partículas são feitas, elaboradas, são feitas várias partículas. A partir de um certo ponto nas etapas da fabricação, as partículas vão ser selecionadas ali com base na sua qualidade, do seu tamanho, na sua morfologia. É igual como a gente vê aquelas linhas de produção de frutas, de alimentos, que a partir do momento que o alimento tem ele não vai para a prateleira. É a mesma coisa com Sculptra. Então, você só tem o melhor do melhor das partículas de ácido polialilático desse processo de fabricação. E aí, na sequência, é feita uma moagem dessas partículas, um refinamento, certo? Depois disso, a gente faz uma liofilização dessas partículas para que o produto seja totalmente em pozinho ali, que vocês vão reconstituir no momento, para ser estéreo, para ter toda essa segurança na cadeia de fabricação, é feita a inclusão dos recipientes, e vocês têm como produto final esse frasquinho tão especial que é cobiçado por muitos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui que alguém levantou a mão. Lidiane, pode falar, Lidiane. Oi, Vanessa. Eu sou da equipe do Marcos de Joinville.
É só uma dúvida com relação à diluição. Logo que tu dilui, precisa deixar algum tempo para que ela hidrate ou pode ser usada de imediato? Eu posso responder essa tua dúvida no momento que eu for falar da reconstituição? Ah, Porque a tá, gente não. vai ter Eu um tô. momento para falar sobre tudo isso. Tá. Não, Tá bom? é que daqui a pouquinho eu vou ter que sair, infelizmente. Era só. Mas, de qualquer forma, tu não precisa esperar, tá bom? É realmente imediata a reconstituição. Tá, beleza. Não, mas eu vou ficar até o quanto der. Tá bom, não, tranquilo. Mas depois a Tá. gente vai ter uma hora só para falar disso, tá bom? Ah, beleza. Obrigada. Combinado. Tchau, tchau. E aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, nós temos duas partículas de produtos à base de ácido polialilático. Vocês têm à esquerda de vocês a partícula do Sculptra e aqui a partícula de um outro produto à base de ácido polialilático. E vejam como a gente tem diferenças na morfologia das partículas. Então, o Sculptra, ele tem essa partícula que parece uma plaquinha, parece como se fosse uma escaminha de peixe, e vocês têm aqui algumas irregularidades na superfície, o que é interessante, porque essas pequenas irregularidades, elas vão trazer essa inflamação subclínica para acontecer, só que de uma forma bem controlada, tá? Quando a gente olha para a direita, também é ácido polialilático, mas é uma partícula porosa. E o ácido polialilático, ele é degradado frente à exposição à água. Então, pensa assim, a partir do momento que o produto entra em contato com a água do corpo do paciente, essa água vai começar a degradar devagarzinho, tá? Não é algo que acontece assim instantaneamente, mas vai gradativamente quebrando aquele ácido polialilático em vários micropedacinhos menores. Então, essa partícula, ela vai funcionar como se a gente colocasse uma pastilha efervescente na água. A água vai devagarzinho consumindo, pedacinho por pedacinho daquela partícula, até o momento que ela some no organismo, que ela vai ser completamente degradada. Só que quando a gente tem uma partícula porosa, por exemplo, entra mais água nessa partícula. E, consequentemente, essa partícula é degradada de forma mais rápida. Então, o produto acaba não tendo tanta durabilidade quanto, por exemplo, o Sculptra, que por ter essa partícula maciça, ele vai gradativamente liberando pequenos pedacinhos, deixando essa degradação muito mais lenta, tá? E quando a gente olha essa taxa de degradação do Sculptra em 9 meses aqui, vejam que interessante, esse estudo aqui avaliou vários produtos à base de ácido polilático, só que somente 2 eram PLLA. Aí existem outros produtos que são à base de PDLLA, que é uma outra forma do ácido polilático. E quando a gente chega em 9 meses aqui, o Sculptra perde mais ou menos 62% do seu peso molecular. Então, ainda tem ali uns 38% do peso molecular do Sculptra que permanecem sendo degradados ao longo do tempo seguinte, tá? E aqui, quando a gente olha outro produto, esse com a partícula mais porosa, em 9 meses já degradou 78% do peso molecular, ficando só com 22%. Então, tem essa diferença na velocidade da degradação, tá? Então, em 4 meses, por exemplo, o Sculptra degrada 21% do seu peso molecular, enquanto a partícula mais porosa, ela degrada 49%. Então, realmente, ter essa partícula maciça nos dá essa degradação mais lenta, mais gradual, e isso impacta também na questão de possibilidade de formação de nódulos. Então, por o Sculptra ter essa degradação mais devagar, opa, avancei um slide aqui, dei spoiler, por Sculptra ter essa degradação mais lenta, mais gradual, a longo prazo a gente tem uma taxa de formação de nódulos muito, muito pequena, tá? Eu vou conversar com isso na sequência, sobre isso na sequência com vocês, mas saibam que é realmente uma taxa muito baixinha, porque a partir do momento que a gente tem essa degradação muito acelerada, a gente pode aumentar a inflamação na pele, e aí, consequentemente, aumentar chances de formação de nódulos a longo prazo. E eu acredito que ninguém aqui, principalmente os franqueados e os profissionais também, não querem ter uma dor de cabeça 6, 7, 8 meses depois que fizeram o Sculptra, né? Então, saibam que vocês estão trabalhando com um produto bem seguro. E mesmo a gente tendo essa diferença para produtos que vêm da mesma origem, né, que seria ácido polilático, vejam que quando a gente traz para produtos diferentes, como a hidroxiapatita, por exemplo, essa diferença se mantém também.
Porque se mesmo com produtos à base de ácido polilático já funciona diferente, imagina para produtos com princípios ativos diferentes, né? Então, esse estudo aqui eu queria compartilhar com vocês. Ele avaliou pacientes que fizeram Sculptra e pacientes que fizeram hidroxiapatita de cálcio. E aí, vejam que interessante, ele mensura as vias relacionadas depois da aplicação dos bioestimuladores. Então, ele pega e faz as biópsias nos pacientes para avaliar quais foram as vias de remodelação tecidual que aconteceram depois da aplicação do Sculptra. Então, a gente tem aqui vias de inflamação maiores com a hidroxiapatita, vias pró-inflamatórias maiores aqui com a hidroxiapatita. Então, o Sculptra, ele tem uma via mais anti-inflamatória e mais voltada para o remodelamento tecidual. Então, vejam que interessante. O Sculptra, a partir do momento que a gente coloca ele na pele do paciente, a gente vai estimular muito essa remodelação tecidual, essa renovação do colágeno, que eu falei que era importante lá no início da nossa conversa. Por conta daquelas fibras que vão se quebrando ao longo do tempo, é importante eu ter um produto que faça essa remodelação, porque eu vou daí tirar aquele colágeno que estava quebrado, que não está mais funcional, e colocar um novo colágeno, uma nova fibra mais íntegra de colágeno, tá? E também, logicamente, que vocês já estão habituados, o Sculptra, ele está relacionado bastante com as vias de formação de colágeno, tá bom? Então, mesmo com princípios ativos iguais, a gente já tem diferenças em performance dos produtos. Quando a gente chega para princípios ativos diferentes, cada um vai estimular vias diferentes de remodelamento tecidual, de mais inflamação ou menos inflamação, tá? E agora, eu queria passar um vídeo com vocês que fala sobre o mecanismo de ação do Sculptra. É um vídeo que nós recebemos esse ano do nosso marketing e tá muito bonito o vídeo, para que vocês compreendam tudo que tem de atualização científica referente ao mecanismo de ação do Sculptra, tá bom? Vou dar o play aqui. Nossa pele nos protege de vários perigos externos e é composta por 3 camadas. A epiderme serve como a primeira barreira protetora. A derme é composta pela matriz extracelular rica em elastina e colágeno, principalmente colágeno tipo 1, o tipo mais maduro, proporcionando força e flexibilidade. Ela também contém tecido adiposo dérmico branco, fundamental para suportar a função normal da pele. Abaixo está a hipoderme, composta por adipócitos maduros e adipócitos brancos, jovens, dos quais derivam células-tronco, essenciais para a regeneração da pele. A partir dos 20 anos de idade, esses componentes começam a se degradar lentamente. O colágeno diminui cerca de 1% ao ano e a elastina sofre alterações progressivas. Os adipócitos diminuem em número e tornam-se hipertróficos, reduzindo seu suporte estrutural e secretando fatores pró-inflamatórios, enquanto os coxins de gordura começam a atrofiar e a densidade óssea diminui. O envelhecimento intrínseco ocorre naturalmente e é acelerado pelo envelhecimento extrínseco, causado por fatores externos como exposição ao sol, poluição e estilo de vida. Isso resulta em uma estrutura de pele enfraquecida, redução da firmeza, perda da elasticidade e volume natural, além do aparecimento de linhas finas e rugas. Apresentamos Sculptra, um bioestimulador injetável contendo PLLA-SCA, que são micropartículas únicas de ácido polielilático envoltas por uma cápsula de carmelose sódica. Quando injetadas profundamente na derme, essas micropartículas desencadeiam sinais celulares através das 3 camadas de pele. Ao longo de 2 dias, ocorre exudação de leucócitos. Macrófagos são recrutados e cercam a cápsula de carmelose sódica, induzindo sua dissolução antes de se fundirem em células gigantes. As partículas de PLLA-SCA são expostas e os macrófagos mudam para o fenótipo regenerativo N2, crucial para a regeneração tecidual. Os macrófagos M2 liberam citocinas regenerativas,
que reativam os fibroblastos senescentes, promovendo a migração e proliferação de fibroblastos. Fibroblastos produzem o novo colágeno, principalmente do tipo 1, e elastina, remodelando a matriz extracelular da derme. A expressão de proteoglicanos e laminina aumenta, enquanto algumas metaloproteinases de matriz diminuem. As integrinas são reguladas positivamente, melhorando a sinalização entre a epiderme e a hipoderme. Os progenitores adipócitos se transformam em adipócitos maduros, restaurando a espessura da pele. Esse efeito regenerativo nas 3 camadas de pele restaura a firmeza, o volume natural e a qualidade geral da pele, de acordo com a quantidade de produto, plano e região de aplicação. Sculptra é o único bioestimulador com ação regenerativa integral, com resultados comprovados, proporcionando um aspecto rejuvenescido da pele por mais de 2 anos. Deixa eu ver vocês aqui. Então, assim, pessoal, deu para entender o vídeo? Deu para ouvir direitinho? Ótimo. Então, assim, esse vídeo trouxe algumas atualizações científicas que a gente vinha trabalhando no ano passado, nos nossos encontros, nas nossas mentorias, mas ele compilou tudo isso no vídeo, né? Que antes era um vídeo um pouco mais simples. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num paciente de pele mais maduro, um paciente 60 a mais, vamos colocar assim, a gente sabe que nesse momento da vida a gente tem muito mais degradação do colágeno do que produção. Então, quando nós somos jovens, a gente produz muito colágeno, a gente degrada muito pouco. Só que conforme a gente vai envelhecendo, essa balança troca. A gente degrada mais e produz muito menos. Então, a partir disso, vem-se a pergunta: mesmo que eu esteja degradando mais e produzindo menos, eu consigo ter um benefício com o Sculptra? Será que se eu fizer o Sculptra eu vou conseguir melhorar a qualidade da pele? E a resposta é sim, justamente porque o Sculptra modula essa atividade das enzimas que vão degradando o colágeno. Então, saibam que a partir do momento que vocês colocam o Sculptra, existe uma modulação dessas enzimas responsáveis por degradar o colágeno, que é fundamental para essa firmeza de pele. E aí, o que acontece? Eu tenho como se fosse um efeito de proteção dessas fibras de colágeno que eu estou produzindo com o Sculptra e as fibras de colágeno que ainda restam do meu paciente lá, que dão a resistência e a firmeza de pele dele, tá? E além disso, o Sculptra ele tem uma ação, então, que a gente chama de regenerativa nessas 3 camadas da pele. Então, temos uma ação na epiderme, uma ação na derme e uma ação na hipoderme, tá? Na epiderme, o que vai acontecer? A gente vai ter uma melhora do viço da pele, uma melhora da espessura dessa camada mais externa, uma melhora da distribuição do pigmento na pele. Então, o Sculptra, ele ajuda a trazer um aspecto de mais saúde para a pele. E, assim, isso é uma coisa que eu percebi muito na minha jornada, porque antigamente eu usava muito outro bioestimulador, quando eu não estava ainda em contato com os produtos da Galderma, e aí eu acabei entrando em contato, eu trabalhava numa rede de franquias e internalizaram o Sculptra na rede, eu comecei a ter mais expertise com ele. E isso foi um fator chave que eu notei quando eu comecei a perceber resultados. Era justamente a questão de saúde na pele. Porque a gente trabalhava com outro bioestimulador que dava resultados, sim, estimulava colágeno e tudo mais. Mas um não estimulava tanto colágeno quanto o Sculptra. Tem vários estudos mostrando que hidroxiapatita estimula em menos quantidade o colágeno do que Sculptra. E essa questão de estimular a epiderme, de estimular essa uniformização da pele, isso foi algo muito diferencial, porque os pacientes voltavam e eu percebia esse aspecto de mais saúde na pele. E eles mesmos falavam, nossa, cada vez que eu faço Sculptra, eu tendo a usar menos maquiagem, porque minha pele ela fica com um viço tão bonito, com um brilho, uma radiância, assim, que eles não sabiam explicar direito por que acontecia. E hoje já tem estudos mostrando esse impacto do Sculptra nessa camada mais superficial. E, por último, a gente tem também os efeitos na hipoderme, nos adipócitos, que vão também contribuir com essa espessura da pele, com esse aumento da espessura da pele. E por que isso é importante?
Porque a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa perda estrutural, esses adipócitos vão ficando mais hipertróficos, como vocês viram no vídeo, vão diminuindo a sua quantidade, e a partir do momento que a gente coloca o Sculptra, eu consigo modular essa atividade deles para que eu tenha adipócitos contribuindo positivamente para a espessura de pele, tá? Então, é fundamental vocês saberem que hoje, até o momento, no mercado, o Sculptra é o único bioestimulador que tem comprovação científica de que atua em todas essas camadas de pele, contribuindo cada vez mais para a melhora da qualidade da pele, tá? E aqui, falando um pouquinho sobre esse estímulo de colágeno, eu gosto muito de trazer esse estudo que compara o paciente antes do Sculptra e depois do Sculptra. O que vocês estão vendo na imagem é uma biópsia do paciente que foi colocada no microscópio, tá? E aí eles coraram essa biópsia para que o que a gente enxerga em amarelo é identificado como colágeno tipo 1 e o que a gente enxerga em verde é colágeno tipo 3. E vocês podem observar que aqui na imagem do antes tinha pouco amarelo. A imagem tinha uns vermelhinhos ali, uns tons avermelhados, mas pouco amarelo. Quando a gente chega aqui nos 3 meses depois da aplicação do Sculptra, a gente tem uma diferença significativa. A imagem ficou tomada por amarelo. Então, quando eles contam com o software para avaliação da quantidade de colágeno tipo 1, eles chegam numa média de 21% de colágeno tipo 1 antes do procedimento. 3 meses depois, essa média é de 35%. E se eu conto quanto que aumentou de 21% para 35%, a gente chega em 66,5% de colágeno tipo 1, depois de 3 meses da primeira aplicação. Então, saibam que a gente vai conseguir estimular tudo isso de colágeno para o paciente que fizer o Sculptra depois da primeira aplicação. Então, isso é importante de ser conversado, porque o paciente precisa entender que vai haver uma alta produção de colágeno a partir do momento que ele faz o Sculptra. Só que ele leva um tempo para perceber esse resultado. Então, é importante alinhar essas expectativas. E o que o paciente vê de benefício a nível externo dessa pele é justamente esse aumento de espessura de pele. Então, vejam esse artigo aqui, que pegou 100 pacientes HIV positivos com esse aspecto de lipoatrofia severa, então com essa perda estrutural e volumétrica aqui da face muito impactante, e aplicaram Sculptra nesses pacientes e acompanharam por 12 meses depois do fim do tratamento, tá? Vejam que interessante o aspecto, eu vou até dar um zoom aqui na imagem para a gente conseguir enxergar melhor. Vejam que interessante esse aspecto que fica 12 meses depois da aplicação. A gente consegue como se fosse um efeito de volumização da face do paciente. Só que aí que entra alguns probleminhas de linguagem e de comunicação, né? Porque a partir do momento que a gente observa um paciente vindo desse resultado para esse aqui, desse aspecto, né, da face para esse aspecto de face, eu começo a pensar, bom, se foi feito Sculptra aqui, então necessariamente Sculptra volumiza, certo? Só que, na verdade, gente, tudo depende da forma como o Sculptra é aplicado, porque ele vai, primariamente, aumentar a espessura de pele. E vejam que aqui, o estudo fez o seguinte, fez uma aplicação, deixa eu só trocar a cor do lápis aqui, eu quero pintar um detalhe na imagem para vocês. Foi feita a aplicação na região de têmpora, na região de malar e malar medial, na região de submalar aqui e na região pré-auricular, tá? Então, todas essas áreas foram tratadas com Sculptra. Se eu trato todas essas regiões com um produto que aumenta a espessura de pele, obviamente ele vai dar esse efeito de volumização. Só que a partir do momento que eu tenho um paciente que não tem esse perfil de face, que, por exemplo, tem bastante volume nessa região mais medial da face, e eu coloco o Sculptra ali, eu provavelmente vou pesar essa área, porque eu vou estar aumentando a espessura de pele nesse ponto. Então, é fundamental vocês entenderem que não dá para ficar aplicando a mesma técnica para todo paciente. O paciente precisa ser personalizado, a técnica precisa ser adequada. E quando a gente chega no mês 12,
o estudo afere a espessura de pele dos pacientes e eles mostram esse aumento de 73% na espessura de pele no mês 12 depois da aplicação do Sculptra, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de tratamento, mas eu queria saber se está todo mundo acompanhando, se alguém tem alguma dúvida. Eu não olhei o chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tudo bem, pessoal? Vocês estão bem? Estão vivos? Sim, tá tudo bem. É a Tati aqui de São José. Eu gostei muito da explicação e amei o vídeo. Ótimo. Eu gosto do vídeo, às vezes, para passar na recepção, sabe? Mas eu não sei, dependendo, às vezes fica muito técnico demais, não sei se é uma boa, mas se vocês quiserem o vídeo, a gente consegue, tá bom? Só me Tá avisar bom. que vocês podem daí utilizar. Obrigado, gente, pelo elogio. Que bom que vocês gostaram da explicação. Sim. Agora a gente vai para uma parte mais prática, vamos dizer assim, mas ainda assim dentro da teoria, no qual agora a Lidiane ainda está aí, será? Ou será que ela já saiu? Será que ela saiu? Bom, se ela tiver, ela pega esse pedacinho da explicação. Eu queria recapitular com vocês como que a Galderma orienta a reconstituição do Sculptra, tá? Então, o primeiro passo. Perfeito, Bruna, muito obrigada. Passem para ela, tá? Por gentileza. Então, o primeiro passo para preparação do Sculptra é justamente acrescentar a água de injeção dentro do frasco, 5 ml, tá? Depois disso, a gente vai agitar vigorosamente esse frasco. Deixa eu ver se eu tenho um frasco de Sculptra aqui. Eu tenho. Se vocês estão me enxergando, peço que vocês olhem para a minha carinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo me fixar. Vocês estão me vendo grande ou não? Não? Marcos, se tu conseguir clicar no pinzinho para eu ficar grande também ali para eles, eu te agradeço, que eu acho que só fica para mim. Mas, enfim... Contigo, coloquei. Fica ótimo. Então, vamos lá. Tem aqui um frasquinho de Sculptra, tá? A minha casa é cheia de frascos de Sculptra perdido em vários cantos, tá? Então, porque a gente dá muita aula online, então eu uso muito isso de exemplo. É agitar, gente, vigorosamente, tá? É realmente balançar bastante, ao ponto da voz ficar parecendo que tá tremendo, sabe? Então, realmente agita vigorosamente por 1 minuto. Depois disso, vocês vão pegar, colocar mais 3 ml de água de injeção aqui dentro, certo? Coloquei mais 3 ml, eu não preciso agitar vigorosamente. Aí eu só homogenizo aqui por 1 minuto, nada muito agitado, não tem necessidade, mas é por 1 minuto também. Então, são 2 minutos aqui de processo ao longo dessa reconstituição. 1 minuto homogeneizado essa segunda etapa, eu vou colocar 1 a 2 ml de água de injeção. O principal é colocar pelo menos 1, a não ser que o paciente tenha algum tipo de alergia à lidocaína, alguma hipersensibilidade conhecida à lidocaína, vocês podem colocar ela no frasco, tá? Se eu colocar 1 ml de água de injeção, de lidocaína, perdão, se eu colocar 1 ml, vocês vão ter um volume final de 9 ml. Se eu colocar 2 ml de lidocaína, eu vou ter um volume final de 10 ml aqui, tá? Eu, Vanessa, particularmente, gosto muito de trabalhar com 2 ml, porque 10 ml na minha cabeça é mais fácil de calcular do que 9. Então, assim, facilita para as minhas contas, mas assim, não interessa se você colocou 1 ou se você colocou 2, não vai ter impacto no resultado, não vai ter impacto na performance, na qualidade, nada, tá? É uma mera questão para facilitar o cálculo na cabeça de vocês e o planejamento de quanto vocês vão distribuir por área. Para mim, funciona mais com 10, para outras pessoas pode funcionar mais com 9, tá? E aí, gente, eu já dou a palavra para ti, Marcos. E aí, pessoal, só quero reforçar aquilo que a Lidiane comentou antes. Eu fiz essas etapas, isso aqui está pronto para uso. Vocês não têm que esperar 1 hora, não têm que esperar 2 horas. Fiz essas etapas, está pronto. É só aspirar e injetar. Aí, o que eu vou recomendar a vocês? Vamos supor que vocês fizeram a reconstituição e, por algum motivo do universo, o paciente não quis fazer na hora o Sculptra. Vocês podem deixar esse frasco com água de injeção até 72 horas, tá? Então, ele, depois que vocês colocaram a água de injeção aqui dentro, ele pode ficar aqui por até 72 horas. Depois disso, ele tem que ser descartado, tá? E aí, outra recomendação. Se eu coloquei a lidocaína, eu recomendo que vocês usem de imediato, tá?
Agora, se eu, por exemplo, coloquei só a água de injeção e não usei na hora, pode ficar até 72 horas. Com a lidocaína, o uso é imediato mesmo, tá? Por quê? Porque a lidocaína muda o pH disso aqui. E aí, a partir do momento que eu coloquei lidocaína, as partículas podem começar a aglutinar. Então, se eu demorar demais para fazer a aplicação, pode ser que eu tenha um entupimento ali de cânula e tudo mais. Mas, de novo, não é porque entupiu a cânula, porque aglutinou um pouco das partículas, que vocês vão ter prejuízo de performance, vocês vão ter algum resultado mais ineficiente, qualquer coisa nesse sentido. Não, é meramente por uma questão de habilidade na hora de manipular o produto, tá bom? Marcos, diga, querido. Vamos lá. Eu tive uma questão de uma paciente, que era uma paciente que já fazia aplicação de Sculptra, né, em outros lugares, e acabou fazendo conosco essa aplicação. E o relato dela foi que quando ela foi fazer essa aplicação, ela visualizou que no frasco, né, ali no finalzinho do frasco, acabou ficando várias partículas grudadas no final do frasco. O que que atribui a isso? Tu disse que é na hora de mexer ali, de fazer esse agito, o que que pode acontecer para que não ocorra de ficar, porque às vezes pode ficar ali grudado na parte de baixo, né? Não sei se isso é normal. Isso, a paciente disse que visualizou que ficou um monte de partícula, né, em pozinho ali grudado na parte de baixo. Tá, vamos lá. A gente tem aqui 3 componentes. As partículas propriamente do ácido polilático, a carmelose e o manitol. Se eu faço essa reconstituição, Marcos, ainda bem que tu falou isso, porque eu não comentei um detalhe. Quando a gente coloca esses 5 ml iniciais de água de injeção, é super importante, eu recomendo vocês que coloquem devagar. Coloca gotejando, gotinha por gotinha, tá? Não precisa ter o mesmo cuidado que tem com disporo, por exemplo, para não sair o jato de água de injeção, de soro, no caso do disporo, mas eu recomendo que vá gotinha por gotinha. Por quê? Porque quando a gente faz isso devagar, eu dou tempo para essa água hidratar a carmelose e a carmelose fazer igual lá no vídeo, fazer como se fosse uma pequena cápsula em volta de cada uma dessas partículas para não aglutinar, tá? Então, tu percebe, aí eu já fiz um teste disso na prática, posso te dizer com mais propriedade. Uma vez eu fui reconstituir 2 Sculptras. Eu coloquei um jato de água de injeção, 5 ml num jato único, rápido. No outro, eu fiz gotejando. No frasco que eu coloquei o jato bem rápido, ficou quase metade do frasco de espuma. No frasco que eu coloquei gotejando, ficou igual um copo bem servido de cerveja, com um colarinho pequeno, não aquele copo cheio de colarinho branco, sabe? Então, colocar água de injeção devagar faz toda a diferença em você ter menos formação de espuma. Mas sempre vai formar uma pequena quantidade de espuma, porque isso é meio que o que sobra da carmelose e do manitol. É aquilo que não consegue homogeneizar com as partículas. Mas fiquem tranquilos que isso não reduz, por exemplo, a performance do Sculptra, o fato de ficar um pouquinho de espuma no frasco, tá? Agora, vamos supor que o paciente é muito chato e ele quer que tu aspire aquele resto de espuma para colocar nele, por exemplo. Não sei, pode acontecer. Sempre, nunca, a gente nunca pode dizer nunca, né? Então, isso pode acontecer. O que dá para fazer? Reconstituiu com todo esse primeiro passo a passo da água de injeção, devagarzinho. Antes de eu colocar a lidocaína, eu aspiro tudo numa seringa de 10. E aí a lidocaína eu vou colocar dentro do frasco, vou girar, limpar todo ele e aí eu aspiro. Vai ficar menos espuma aqui dentro, tá? Mas assim, significa que tem que fazer isso? Não, porque a espuma ela não vai ter Sculptra para te ter mecanismo de ação. Então, realmente é uma questão de, é aquele paciente que está pentelhando porque realmente quer ver o frasco vazio. Tudo bem, dá para fazer desse jeito. Mas não tem necessidade de aspirar a espuma, de aspirar os recipientes que estão aqui, tá bom? Ótimo. A Bruna levantou a mão. Bruna, você quer falar? Bruna? Será que foi erro? Não está saindo áudio para mim. Está saindo para vocês? Não está saindo para mim também, Bruna.
Acho que o seu microfone não está Desativei. sobre a hiperdiluição para pescoço. Qual é a dúvida? Na verdade, assim, gente, eu vejo... Tem um bichinho aqui, desculpa, gente, tem uma mosquinha. Eu vejo que tem profissionais que, às vezes, puxam um pouco do frasquinho para aplicar no pescoço, tá? A Galderma não recomenda fazer isso. Você até pode fazer, tá? Mas quando a gente vai olhar estudos clínicos com os produtos, é sempre um frasco por região. Então, se eu vou tratar o pescoço, o ideal é que eu trate com outro frasco. Por que eu falo isso? Para que o paciente não fique frustrado de você fazer, por exemplo, aspirar um pouquinho do frasco aqui de Sculptra que você vai utilizar na face, colocar no pescoço, e aí o paciente vai esperar um resultado magnífico no pescoço, porque você está usando o mesmo frasco para colocar nas duas regiões. Não façam isso, não recomendo, tá? A não ser que vocês estejam tratando um paciente super ultra jovem que não tem muita indicação para fazer um bioestimulador agora, vai fazer um frasco, aí tu pode separar ali 2 ml, 3 ml e colocar aqui no pescoço, tá? E aí dobra o volume de injeção. Mas, assim, de modo geral, não é uma recomendação nossa separar desse frasco que vai ir para a face alguma quantidade para ir para o pescoço. Porque todos os estudos sempre tratam um frasco por região, tá bom? Nada, Bruna. Então, vamos seguindo aqui, pessoal, para a gente conversar sobre algumas técnicas, então. Então, como eu falei para vocês, a ideia realmente... Agora, Marcos, eu vou pedir só para me tirar aqui, para eles conseguirem ver o slide completo. Ai, muito obrigada. Então, eu gosto muito de trazer esse estudo para que a gente deixe muito claro que cada paciente precisa ser olhado como um planejamento único, tá? Então, esse artigo aqui, quem quiser depois, manda mensagem para eu enviar para vocês, que ele é um artigo de 2, 3 páginas, é super simples de ler, e ele tem como se fosse um passo a passo de como avaliar o paciente, quais são as indicações, quantidades, tudo mais, tá? Mas eu vou resumir esse artigo aqui para vocês. Então, o que os autores falam? Eles dividem os perfis de paciente em 4 perfis faciais. Significa que todo mundo vai entrar nesses perfis? Não, mas a grande maioria, sim, tá? E aí, quando a gente fala a grande maioria, é praticamente todo mundo, tá? Às vezes a gente vai adaptar algumas coisas, vai usar essas 2 técnicas para um paciente, mas tudo isso fica a critério da nossa avaliação. A avaliação do profissional, ela é soberana. O profissional que vai ter que dizer onde ele precisa aplicar o produto para ter a melhor performance, tá? Então, eles dividem nesses 4 perfis: heavy face, ou seja, o paciente que tem um volume de tecido subcutâneo nessa região, tá? Onde eu vou aplicar nessa região depois da linha dos ligamentos, como a gente falou, então, para trazer lifting facial, e podendo aplicar nessa região aqui do couro cabeludo também, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Depois, a gente tem o perfil facial com efeito de lifting, para aqueles casos que o paciente perdeu volume na têmpora, perdeu volume no arco zigomático, e aí eu vou depositar esse produto todo nessa região. Ou então eu posso trabalhar para o paciente que quer melhorar a qualidade de pele, no caso daquele paciente que tem linhas do acordeon marcadas nessa área, ou tem muita cicatriz de acne, por exemplo. Todas essas indicações cabem aqui para a qualidade de pele. E, por último, nós temos o pilar aqui, as indicações para volumização, no qual eu realmente vou aplicar o Sculptra em quase toda a face do paciente para trazer volume para todas essas áreas, tá? Trabalhando aqui como se fossem todas essas juntas, né? Então, depois da linha dos ligamentos, na região do submalar, que seria aqui na qualidade de pele, e também na região aqui do arco zigomático e malar medial também, tá? Então, a gente pode distribuir dessa forma. E aqui vou passar sugestões dos autores para vocês com relação a quantidades para cada um desses perfis faciais. Então, vejam aqui, para volumização, onde eu quero mesmo para aquele perfil do paciente com a face bem magrinha, bem mais aquele aspecto quase cadavérico. Eu não gosto desse termo, mas eu acho que ele se aplica muito bem para o aspecto que a gente percebe, né? Onde eu vou depositar 25% do meu produto na têmpora, 25% na região malar, 25% na região submalar e 25% na região pré-auricular.
Para uma aplicação de efeito lift, onde eu tenho perda de volume na têmpora, perda de volume no zigomático, eu consigo fazer da seguinte forma. Eu consigo trabalhar 70% do meu frasco na região temporal e 70% do meu frasco na região aqui do arco zigomático, tá? Agora, se, por exemplo, eu tenho um paciente que não perdeu tanto volume na têmpora, mas perdeu bastante volume no zigomático, eu poderia depositar uma quantidade menor na têmpora e maior no zigomático? Pode. Por isso que eu digo que a avaliação é soberana, tá? Então, sempre entendam que isso aqui é uma sugestão, mas que não é uma regra. A gente precisa avaliar e identificar quanto que eu preciso depositar em cada área. E aqui, para melhora da qualidade de pele, que seria nessa região submalar, mas pode ser aplicado em qualquer outra área também, que vai melhorar a qualidade de pele, só que aqui eles especificam para aquele paciente que tem linhas do acordeon, cicatriz de acne nessa região. Eles fazem uma ressalva com relação à quantidade que vocês vão colocar. Então, vocês podem trabalhar de 1 a 2,5 ml em cada lado. Vejam que isso totaliza, se eu for colocar só 1 ml, totaliza 2 ml total só para a região submalar. Se eu for colocar 2 ml, seria no máximo, então, 5 ml. Por quê? Porque aqui a gente não está falando de um perfil facial que tem perda de volume nessa área. Seria um tratamento para qualidade de pele. Então, se eu estou falando isso, é para realmente evitar que eu tenha aquele aspecto de arredondamento no rosto do paciente. Por isso que eles fazem a ressalva de não sobrepor 2,5 ml por região, tá? Então, super importante tomar esse cuidado com relação a qualidade de pele na região submalar. E para efeito lifting em pacientes heavy face, pacientes que têm um peso maior nessa região, eles recomendam colocar 50% do frasco na têmpora, 50% na região pré-auricular. Essa é uma das aplicações que eu mais faço hoje em dia, porque no meu público de pacientes é mais difícil vir o perfil de face mais consumida, é mais difícil vir o perfil que que precisa de alguma volumização no zigomático. Então, eu uso muito essa técnica no meu público, tá? Mas, lógico, cada região do país vai ter um perfil de face diferente. E aqui eles trazem a possibilidade de ser colocado o Sculptra também nessa região de têmpora posterior. Porque se a gente tocar na região temporal, ela vem até a região aqui do couro cabeludo, né? Se vocês tocarem aí, o pessoal do comercial, os franqueados tocarem, que vocês vão sentir que se eu morder, tem músculo até aqui atrás onde tem cabelo, né? Então, é fundamental que a gente saiba que a têmpora não é só essa área aqui da frente, ela vem aqui para trás também, tá? Se a gente olha, por exemplo, um crânio, um esqueleto, né? Vocês vão conseguir ver que tem um buracão nessa região aqui, onde está preenchido com várias estruturas, como músculo, gordura e tudo mais. E se a gente coloca o produto nessa área, eu também consigo lifting facial, tá bom? O pessoal está perguntando aqui se para flacidez de olheira pode ser feito Sculptra também. Não pode ser feito, mas eu vou pedir um segundo da paciência de vocês, que eu vou falar disso no slide na sequência, tá? Sobre essa região da olheira. Eu já vou comentar sobre isso. Então, queria passar aqui 2 vídeos para vocês. Esse aqui de uma paciente nossa aqui da Galderma, no qual eu fiz o Sculptra nela, delimitando aqui a região que eu não vou aplicar porque ela já tem peso nessa área. Então, não tem por que eu fazer o Sculptra aqui, tá? E aí, com lápis branco, eu delimito exatamente aonde eu apliquei o Sculptra. E no caso dela, como ela tinha muita flacidez aqui na mandíbula, eu também fiz esse segundo pertuito. Porque senão, eu normalmente só faço esse daqui, tá? Então, eu fiz esse segundo pertuito porque ela tinha muita flacidez aqui. E vejam que eu vou começar a minha injeção e eu não vou vir com a injeção até essa linha vermelha. Perdão, eu só venho com a injeção até a linha vermelha, eu não ultrapasso ela, era isso que eu queria dizer. Por quê, gente? Porque se eu colocar o Sculptra para frente aqui, avançando essa linha vermelha, eu vou depositar onde ela já tem peso. Então, não tem necessidade de eu fazer o Sculptra nessa área, tá? Então, sempre respeitando, vindo no máximo aqui até essa linha de demarcação que eu fiz, tá bom? E aí, depois, eu vou fazer a minha aplicação na região temporal e na região
pré-auricular, como vocês estão vendo as marcações ali. Então, para a região temporal, vejam que às vezes parece que a cânula está muito superficial, mas ela não está, fiquem tranquilos. Se está deslizando, vocês estão no plano certo. Com cânula, vocês não vão conseguir estar num plano muito superficial, porque ela não vai caminhar no plano muito superficial. Então, ela vai estar caminhando sempre no plano correto. O que vocês têm que evitar é colocar a cânula num plano muito profundo, né? Então, sempre eu coloco ela nesse plano bem superficial para que esteja o mais coladinho da pele possível. E vejam que, ao aplicar, vai ficando um volume na área, né? Vai realmente volumizando. Esse volume, gente, de imediato, ele é só água de injeção. Não é o volume final, tá? Porque isso aqui, às vezes, assusta as pessoas. Eu, recentemente, tenho feito muita mentoria presencial e o pessoal se assusta quando eu estou aplicando o Sculptra, que fica um volume considerável na têmpora. Esse volume, ele sai, é um efeito Cinderela, ele sai em 2 horas depois que o paciente saiu da clínica, tá bom? Então, podem depositar sem medo o volume ali na têmpora, não vai ficar aquele inchaço naquela região para sempre, ele vai sair a partir do momento que o corpo absorveu essa água de injeção, tá bom? E finaliza com a região pré-auricular, e depois disso a gente vai fazer uma massagem onde eu apliquei o Sculptra. A gente vai fazer uma massagem em toda essa área que a gente aplicou, uma massagem vigorosa, tá? Não é carinho, é massagem mesmo. Eu costumo massagear com clorexidina degermante 2%, que é aquela clorexidina amarelinha que parece um detergente. Por quê? Porque se eu passar essa clorexidina em cima de onde eu fiz o meu pertuito, em cima de onde eu abri com a agulha, eu não tenho problema, não vou infeccionar, não vou trazer nenhuma complicação. Agora, se eu colocar um óleo Johnson's Baby, um creme, qualquer coisa que não foi feito para fazer asepsia, aí a gente pode ter um problema, tá? Sem contar que, por exemplo, se entrar um creme dentro desse pertuito, pode formar algum nódulozinho, alguma coisa por rejeição ao produto, tá? Porque não foi feito para ser injetado. Então, cuidado com o que vocês usam para fazer a massagem. Eu recomendo sempre clorexidina degermante 2%. E aí, para a gente visualizar essa última técnica, antes de falar dessa questão da olheira e tudo mais, eu queria trazer a técnica de vetores, que é o que a gente chama de Vector Technique, para pacientes que têm perfil heavy face também e que querem um lifting, melhora de contorno facial, onde pode ser depositado o Sculptra 100% nessa região, tá? Essa técnica, gente, ela veio por conta de uma técnica que foi desenhada antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, se eu não me engano, com ácido hialurônico nessa região. Então, foi desenvolvida uma técnica para colocar ácido hialurônico aqui, para você conseguir bastante lifting facial. E ela é uma técnica ótima, só que ela vem com alguns poréns. Quando a gente coloca ácido hialurônico ali, você tem uma bolinha que fica. Então, se o paciente de vocês tem cabelo muito fino, ou não tem cabelo, por exemplo, fica marcada aquelas bolinhas e não fica agradável, né? Não fica esteticamente agradável. Parece um cotoquinho de um chifre, assim, sabe? Então, fica muito esquisito. E aí, além disso, começaram a ter vários casos de alopécia, porque o ácido hialurônico vai pressionando essa região, dependendo da quantidade, e aí não chega sangue no cabelo, não chega sangue no bulbo capilar. E aí as pessoas começaram a eventualmente perder cabelo, tá? E a gente não quer trazer isso para o paciente, né? O paciente está indo lá para melhorar a flacidez, está indo lá para trazer lifting, ele vai perder os cabelos em troca? Não, né? Então é super importante vocês saberem disso. E aí desenvolveu-se essa técnica para entender se eu colocar o Sculptra dessa mesma forma, eu consigo o mesmo benefício de lifting, tá? Então, como que funciona? Funciona colocando o Sculptra na têmpora posterior em bolos. Aqui não tem retroinjeção, não tem essa injetando e saindo, como a gente faz normalmente. Então, aqui a gente tem um bolos de 2 ml, um bolos de 1,5 ml e um outro bolos de 1,5 ml, tá? Então, a gente vai colocar exatamente dessa forma aqui, ó. Coloquei a minha injeção aqui para o pertuito. Vou fazer o meu pertuito.
Vou direcionar minha cânula lá para a têmpora posterior, a cânula inteira, tá? Tá lá na região do couro cabeludo. O paciente pode sentir uma pressão, como se fosse uma pessoa apertando a região aqui, porque é bastante líquido. E eu vou colocar 2 ml em bolos nessa área, tá? Depois eu volto, coloco no segundo vetor aqui, mais 1,5 ml. E no terceiro vetor, por último, mais 1,5 ml, tá? Então, vejam que a gente tem aqui 2 ml, mais 1,5, mais 1,5. A gente tem 1,5 mais 1,5 dá 3 ml, mais 2 dá 2. Então, vocês têm 5 ml de Sculptra para cada lado, e nesses 5 ml a gente tem um volume total de 10 no frasco. Então, foi feita a reconstituição com 2 ml de lidocaína, tá? Então, é colocado o produto 5 ml para cada lado nessa área, e o que a gente tem de resultado é exatamente isso aqui. Então, essas pacientes que eu mostro agora para vocês, ambas, as duas, tá? Receberam 4 frascos de Sculptra, 1 frasco a cada 30 dias, e as fotos do depois, elas são 90 dias depois da aplicação. Então, depois do final, né, desses 4 frascos. Então, vejam que a gente tem algumas melhorias aqui. Melhoria de contorno, principalmente dessa paciente mais idosa aqui, onde nós temos uma melhora substancial do jaw, né? Vejam que o peso diminuiu, a marionete ficou menos marcada, o bigode chinês ficou mais suavizado, a órbita dela aqui deu uma reposicionada e até a região malar, né? Então, vejam como diminuiu a profundidade da olheira no pós-procedimento, e é isso que eu queria falar para vocês lá no início, quando a gente falou de começar pela têmpora e ir descendo e vindo para o meio, porque a partir do momento que eu trabalho isso com o paciente, eu consigo depois usar menos ácido hialurônico para refinar. E, consequentemente, o paciente daí consegue investir no Sculptra de início, né? Ele consegue fazer esse investimento, só que aí eu preciso parar, sentar e explicar para ele. Isso é fundamental. E essa outra paciente da direita, vejam como reposicionou a região malar dela, como ela tinha essa profundidade bem evidenciada aqui no ligamento cigomático, né, no ligamento do orbicular, e aqui reposicionando, a gente consegue melhorar essa profundidade, diminuindo bastante essa região, tá? Então, esse é o resultado que vocês conseguem só com essa técnica. Essas pacientes só fizeram essa técnica em têmpora posterior. Elas não fizeram Sculptra nessa região aqui da têmpora anterior, da pré-auricular, e mais nada no rosto. Não fizeram preenchimento nenhum. Foi só o Sculptra em vetores. Apenas isso, tá? E os resultados com Sculptra, gente, eles são aí bem longevos, durando até 25 meses, então isso é muito importante, porque o paciente, ele acha muitas vezes que está investindo uma quantidade bem importante ali no procedimento, e ele acha que ele vai ter que investir aquilo todos os anos, na verdade ele vai fazer o que a gente chama de manutenção. Então, assim, os consensos normalmente recomendam 1 frasco por década, basicamente isso. Só que, vamos fazer um raciocínio clínico. Se eu tenho ali a recomendação de 1 frasco por década, uma pessoa de 30 anos deveria fazer 3 frascos. Uma pessoa de 38 também. Só que, porque as duas estão na caixa 30 anos, né? Só que assim, uma pessoa de 30 anos, normalmente, óbvio que existem exceções, óbvio que existem estilos de vida diferentes, mas normalmente uma pessoa de 30 anos não vai ter o mesmo grau de envelhecimento que uma pessoa de 38. Então, provavelmente, a pessoa de 30 anos vai precisar de 2 frascos. Já de 38, talvez precise de 3. Só que a partir do momento que a gente conversa isso com o paciente, diz, é mais ou menos 1 frasco por década, o paciente pensa, bom, tenho 35, por exemplo, vou ter que investir todo ano em 3 frascos de Sculptra? Não, não é assim. É o início do tratamento que a gente está falando. Então, de início, ele vai ter que fazer um investimento maior, só que ele vai conseguir um resultado tão bom que depois ele só vai fazer uma manutenção a cada 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, dependendo da performance dele ali, de cuidar da pele, de não se expor tanto ao sol, de ter uma alimentação equilibrada, de se cuidar, usar filtro solar e vários outros fatores, tá?
E aqui que eu queria chegar, com relação aos nódulos, né, que a gente sabe que existe um receio quando a gente fala de bioestimulador e nódulos formados. Então, a gente tem esse estudo que investigou 389 mil injeções feitas com Sculptra nos Estados Unidos, e dessas 389 mil injeções, só 17 nódulos foram reportados. Então, é uma taxa muito, muito pequena. Então, 0,004% de nódulos foram vistos aí com Sculptra. Isso dá mais ou menos um nódulo a cada 25 mil injeções. Só que quando a gente fala de nódulos com Sculptra, saibam que os nódulos advindos de Sculptra, especificamente, normalmente são nódulos no máximo de o tamanho de uma ervilha. Então, são nódulos muito pequenos, nódulos que não são visíveis, nódulos que são só palpáveis. Então, o paciente tocando no rosto, tocando na região, sente uma bolinha, alguma coisa. E, normalmente, são nódulos autorresolvíveis, ou seja, que o paciente vai dar o tempo ali, vai fazer algumas massagens e ele vai embora, tá? Não são nódulos que normalmente vão requerer uma injeção de corticoide, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aqui é onde eu queria chegar com relação à questão da olheira. Aqui eu esqueci quem perguntou, deixa eu olhar o nomezinho aqui. Que a Lohane perguntou. Lohane, seguinte, para evitar essa formação de nódulo, a gente evita as aplicações nessas seguintes regiões. Então, região de testa, região do orbicular dos olhos, e isso inclui daí a olheira, né? Região nasal e região do orbicular da boca. Então, ao redor dos lábios, a gente não recomenda aplicar, ao redor dos olhos, a gente não recomenda aplicar, na testa e no nariz, tá? Por quê? Eu li olheira, desculpa, é orelha. Nossa, minha dislexia pegou forte aqui, desculpa. Na orelha, dá para fazer sim, tá? Dá para fazer. Me desculpa, eu li errado, querido. Mas só para recapitular e para comentar do porquê não fazer na olheira mesmo, tá? É importante para ninguém colocar o produto ali, porque a gente tem uma região de dinâmica muscular, tá bom? Então, onde a gente tem músculo contraindo bastante, a gente não recomenda aplicar o Sculptra, porque aí pode acumular o produto e formar nódulo. Então, é importante não colocar nessas áreas. Agora, orelha, se eu não me engano, tem alguns estudos mostrando a aplicação nessa região, tá? Então, é uma região que daria para fazer. Mas, desculpa, eu li errado, gente. E aí, tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão bem? A Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Nós temos duas dúvidas, tá? Seriam dúvidas da doutora, só que ela entrou em atendimento agora, ela pediu para que eu perguntasse. Tá bom. Em alguns cursos que ela fez, falavam para ela de uma certa camada correta a aplicar, em outros, de outra camada. Então, o Sculptra, qual você aconselha? Tá, vamos lá. A camada que a Galderma recomenda como posicionamento oficial, tá bom? É o plano subdérmico. Então, o que acontece? A gente vai colocar a cânula, e a cânula ela vai estar praticamente logo embaixo da pele, tá? Então, a camada correta seria o plano subdérmico. Só que subdérmico também pode ser classificado como subcutâneo, porque subdérmico seria abaixo da derme. O que a gente tem abaixo da derme é o subcutâneo. Subcutâneo significa abaixo do cutâneo, então abaixo da pele também. Então, ela pode ter essas duas nomenclaturas, ou subcutâneo ou subdérmico, tá? Essa seria a camada correta. E aí, Paula, se ela tiver dúvidas de qual camada colocar e tudo mais, no Game Connect, eu vou colocar o site aqui para vocês, tem muitos vídeos de técnica. Então, ela pode ver vários vídeos, que ela vai ver vários posicionamentos da cânula diferente e ter certeza de que ela está no plano certo, tá bom? Eu vou colocar aqui o site para que ela faça o cadastro depois e vocês podem acessar, ver todos os vídeos que vocês quiserem. Todos esses vídeos que eu mostrei aqui, vocês têm lá também para olhar quantas vezes quiserem e tirar todas as dúvidas, tá bom? Ótimo, obrigada. Posso fazer a segunda pergunta? Pode fazer a segunda pergunta. Tá.
A segunda é dúvida da consultoria mesmo. A gente se pergunta muito sobre antibiótico, anti-inflamatório, que podem cortar ou diminuir o efeito. O que você aconselha referente a isso? Assim, com relação a antibiótico, lembra que eu falei lá no início, não sei se tu estava acompanhando, mas o paciente que vai fazer o Sculptra, ele tem que estar saudável, né? Então, o bom senso impera. Se o paciente está tomando algum antibiótico, normalmente é porque ele está com alguma infecção. Então, um paciente que está com alguma infecção, ele não pode fazer procedimento estético nenhum, porque a gente está colocando um produto ali que, se ele estiver com uma infecção, pode piorar ainda mais, porque eu estou fazendo um furinho na pele, né? Estou abrindo caminhos ali na pele do paciente. Então, paciente que está tomando antibiótico, nem pensar em fazer nada, nem toxina, nem preenchedor, nem bioestimulador, nada mesmo. Agora, anti-inflamatório, isso aí, Paula, é uma discussão eterna, tá? Tem profissionais que recomendam não usar, tem profissionais que não recomendam, tipo assim, não tem critério nenhum, mas assim, ó, dentro da Galderma não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, se o paciente fez hoje o Sculptra e amanhã ele teve que tomar um Advil, por exemplo, que é um anti-inflamatório. Não tem nenhum estudo mostrando que isso vai interferir no mecanismo de ação do Sculptra, tá bom? Ótimo. Antidepressivo, ele também diminui ou corta? Não, nada. Não tem Tá. problema nenhum, tá? Porque o antidepressivo, esses medicamentos aí, eles não vão ter interferência nenhuma com o Sculptra. O que não se recomenda, tá? O que seria uma contraindicação? E aí é legal depois, pega uma bula do Sculptra, deixa na gaveta, que qualquer coisa tu tem sublinhado e tu pode também falar com o paciente para tirar a dúvida. Eu gosto sempre de pegar a bula e passar um marca-texto nessas contraindicações, em tudo que chama a atenção, assim, que o paciente possa perguntar, sabe? Para no momento dele vir falar contigo, tu poder conversar também. Mas o que não se recomenda? Fazer o Sculptra em pacientes que têm alguma doença autoimune, porque a gente vai estar causando uma pequena inflamação ali, né? Mas é uma inflamação controlada, é algo que é tranquilo. Só que quem tem problema no sistema autoimune, tipo um lúpus, alguma coisa nesse sentido, aquilo ali é uma bomba relógio. Então, tu não sabe o que pode acontecer. A Bruna perguntou assim, mesmo autoimune controlado. O autoimune controlado, gente, aí é uma questão de se discutir com o médico que acompanha, tá? Por quê? O autoimune controlado pode ser que tu faça o Sculptra e não dê nada. Mas pode ser que tu faça o Sculptra e a doença autoimune tenha uma recidiva por conta do procedimento estético, né? Então, assim, é importante pedir ali para o médico que acompanha esse paciente uma carta de risco, né, de análise de risco, porque não é uma autorização, né, gente, para fazer o procedimento, porque médico nenhum vai passar uma autorização, mas é uma análise de risco frente ao paciente que vocês querem tratar, porque realmente a doença autoimune, ela é uma bombinha relógio, a qualquer momento pode vir uma recidiva e a gente nunca sabe o que pode desencadear essa recidiva, mesmo que o paciente esteja controlado há alguns anos, tomando medicação e tudo certinho, tá bom? Deu para entender, Paulo? Sim, perfeito. Muito boa explicação. Nada, obrigada. E aí, gente, eu queria finalizar aqui a nossa conversa mostrando 2 casos clínicos, pensando no que o Marcos falou lá no início. E eu juro para vocês que eu e o Marcos não combinamos nada, tá? Mas ele falou um negócio que alinhou muito com exatamente o que eu queria mostrar para vocês, que é justamente a proposta do Firme Lift, que é um tratamento que a Galderma desenvolveu para ter esse resultado imediato e esse resultado de longo prazo. Porque sim, o paciente está cada vez mais impaciente, o paciente quer um resultado para ontem, ele não está disposto a esperar o benefício vir. E aí, por isso até que eu falei da questão da toxina, que eu acho que educa muito bem o paciente a aprender que não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Então, assim, o Firme Lift, ele tem essa proposta de fazer o tratamento em 2 etapas. Primeiro, com o Sculptra,
e de imediato já colocar o ácido hialurônico para que a gente tenha o efeito gradual com o Sculptra e o efeito imediato com ácido hialurônico. Tudo isso na mesma sessão, tá? Então, como que funciona o Firme Lift? Bom, primeiro ponto, eu queria trazer a mandala aqui de novo para vocês, porque agora que a gente já falou tudo que tinha para falar do Sculptra, eu gosto de mostrar que a mandala ela é muito funcional no sentido de, se o paciente apresentar algum desses pontos em alguma dessas fatias que está pintado de rosinha, ele vai ser eletivo para Sculptra, provavelmente, tá? Ou, às vezes, para ácido hialurônico ou para disporo. Mas aqui vocês têm já aonde que o Sculptra atua dentro da mandala. Então, onde que ele vai atuar? Linhas estáticas, para aquele paciente que tem o pezinho de galinha que vem até aqui, quase a orelha, a gente consegue melhorar essas linhas estáticas com o Sculptra, consegue melhorar a perda de brilho, perda de glow, a perda de firmeza, a flacidez, que é o quanto essa pele já caiu, consegue melhorar a perda de volume. Então, tudo isso pode ser endereçado com o Sculptra de alguma forma, tá? E aí, o Firme Lift, eu vou apresentar ele para vocês com 2 pacientes, uma um resultado um pouco de 30 a 45 dias depois e uma um resultado imediato. Então, eu trago aqui para vocês a Mari, que é uma paciente minha, de 31 anos, e ela estava se queixando desse aspecto derretido da face. E esse aspecto derretido, ele vem por conta de todas essas questões que estão aqui na tela. Então, eu tenho uma olheira que está se juntando aqui com o sulco pálpebro-malar, eu tenho uma fossa piriforme que está aprofundada, uma linha do sulco nasolabial marcada, um malar medial mais consumido, aprofundando ainda mais essa olheira. E eu tenho, consequentemente, essa curvatura aqui de Oddi, que a gente chama, mais reta, não tão definida. E aí eu propus o Firme Lift para a Mari, tá? Então, como que a gente fez o Firme Lift nela? Primeira coisa, eu dividi aqui a linha dos ligamentos dela para que eu colocasse o Sculptra só depois dessa linha dos ligamentos. Então, nós fizemos o Sculptra de início, colocando 2,5 ml na região temporal, 2,5 ml na região pré-auricular. Ou seja, 10 ml de Sculptra, 5 para cada lado, tá bom? E aqui, na sequência, eu fiz a massagem nessa região onde eu apliquei o Sculptra e depois, de imediato, eu coloquei Restylane Define para estruturar o terço médio dela. Por que eu escolhi o Restylane Define? Porque ela é uma paciente com a pele muito fininha. A pele dela é bem delgada. E se eu colocasse lift na pele dela, provavelmente ia marcar bastante. Então, eu optei pelo Restylane Define para conseguir esse resultado mais esteticamente agradável. E aí, vocês estão vendo aqui as bolinhas de cor diferente, onde eu fiz os bolos com agulha. Então, com a agulha do produto, toquei no osso, aspirei, e aí coloquei devagarzinho 0,3 na fossa piriforme, 0,2 nesses 3 pontos, então 0,2, 0,2, 0,2 e 0,1 nesse último ponto. Então, vejam que com 1 ml de Define, eu consegui estruturar todo esse malar. E no caso, então, eu usei 2 ml, porque eu coloquei 1 ml para cada lado, tá? Então, foi usado 1 ml de Define no lado direito, 1 ml no lado esquerdo, para realmente fazer esse mimetismo do osso zigomático, tá? E por isso que eu gosto de colocar 0,1 atrás aqui e não 0,2 também. Eu sempre faço esse degradê na região do malar, porque vejam como é o formato do osso, ele vai diminuindo de tamanho. Então, eu quero fazer esse mimetismo do osso também. Então, é importante diminuir as quantidades ali no final. E esse aqui é o resultado dela, 45 dias depois de fazer o Firme Lift, tá? Então, vejam como ela tá com o olhar mais descansado. Ela não é uma paciente que faz toxina, porque ela é atriz de teatro, então ela não gosta de colocar a toxina para bloquear a musculatura. Mas vejam como só de aplicar o Sculptra na têmpora, ele já dá uma reposicionada na caldinha da sobrancelha aqui. E aqui, eu queria dar ênfase no terço médio para vocês observarem o aspecto da olheira, como já diminuiu com essa estruturação do terço médio e a profundidade da fossa piriforme também. E numa vista sorrindo, a gente vê que essa estruturação aqui do terço médio não afetou a mobilidade do sorriso dela, tá?
E numa vista aqui dos olhos, a gente consegue perceber que o Sculptra também conseguiu dar uma amenizada nessas linhazinhas aqui, e a estruturação do terço médio melhora todo esse aspecto do sorriso também. Numa vista lateral, a gente consegue perceber que esse malar medial ficou bem melhor preenchido agora, com o trabalho aqui na eminência malar. A fossa piriforme não está mais tão profunda, e a gente tem como se fosse um efeito de preenchimento leve, só que, lógico, ela é uma paciente de 30 anos, então provavelmente ela não precisa do segundo frasco para conseguir esse efeito na região temporal, tá? Não tem mais tanta profundidade aqui. E na vista do outro lado, a gente consegue perceber essa melhora do aspecto de cansaço também, e algo que me chama a atenção, e eu até desenhei aqui, é a curva de Oddi, que agora está mais bonita, está mais harmônica, certo? E aí, quando eu coloco essas duas linhas juntas para a paciente, ela consegue perceber ainda mais diferença, tá? E aqui, como as fotos elas estavam com a luz um pouco diferente, eu sei que isso impacta também, eu fiz as análises com o Vectra, que é um equipamento que ele pega a foto do antes e a foto do depois, e ele quantifica para a gente tudo que mudou. Então, o que vocês estão vendo em azul é onde ela ganhou volume. Então, vejam como ela ganhou volume nas regiões que a gente fez o Define, né? Então, a gente colocou aqui o produto, até na fossa piriforme, aqui tem um pouquinho de azul também. Então, vejam que ganhou volume nessas regiões aqui do terço médio. E quando eu faço análise com as setinhas que mostram o deslocamento que teve para a melhora do reposicionamento de tecidos, vejam que aqui na região malar a gente tem bastante setinhas verdes mostrando que teve uma projeção dessa área com o Define. E principalmente aqui, ó, na região pré-auricular, a gente teve muito deslocamento melhorando esse lifting aqui facial, tá? Aqui na região da sobrancelha também tem um pouquinho, vejam aqui, em função do Sculptra na têmpora também, só que o equipamento pegou um pouquinho menos. E aqui o equipamento ele coloca a imagem do depois em cima do antes. Então, esse transparente que vocês estão vendo aqui é o depois dela em cima da foto do antes. Vejam como a gente consegue essa diferença. E aqui nesse lado também. E aqui eu queria finalizar conversando sobre a Camila. Esse aqui é um caso, esse caso que eu mostrei agora, as fotos eram 45 dias depois. Então, vejam que a gente já consegue o resultado imediato e depois ela ainda tem mais um benefício. A Camila, eu tenho as fotos aqui do resultado imediato para mostrar para vocês o potencial dessa técnica, tá? Então, a Camila é uma paciente de 34 anos que estava se queixando também desse aspecto de derretido. É uma paciente linda e ela estava vendo que a olheira estava começando a aprofundar, a fossa piriforme estava começando a marcar. Então, a gente prescreveu o Firm Lift para ela também. E eu fiz da mesma forma a distribuição do Sculptra, colocando 2,5 ml na têmpora, 2,5 ml na região pré-auricular, tá? Massageei o Sculptra. E aqui, como a Camila, ela tem uma pele intermediária, não é nem espessa, nem muito fina, eu usei os dois produtos, o Lift e o Define, tá? E aqui, no caso dela, o que eu fiz? O Lift eu fiz com bolos no supraperiosteal, tá? Da mesma forma como eu fiz na Mari e o Define. Coloquei aqui 0,1 nesse último ponto, 0,2 e 0,2 nesses dois pontos seguintes, 0,3 na eminência malar, porque ela tinha esse malar medial mais achatado, e 0,2 na fossa piriforme, porque não era tão profunda quanto a da Mariana. E na sequência, eu uni todos esses pontos do lift com o Restylane Define. Então, eu coloquei o Restylane Define em subcutâneo, meio ml por lado, tá? Então, nós temos aqui 1 ml de lift para cada lado, 2 ml, mais 1 ml de Define, meio ml por lado, tá? E esse aqui... e aí, só para finalizar aqui o conceito desse trabalho, então, o que a gente fez? Lift no plano supraperiosteal, Define em subcutânea superficial e o Sculptra para melhora da flacidez de pele, da firmeza da pele. E esse é o resultado de imediato que a gente tem para a Camila. Vejam como o olhar dela imediatamente fica mais descansado por conta da fossa piriforme e da eminência malar. E numa vista de 45 graus, olhem como a gente consegue trazer um aspecto mais empoderado para a paciente, né?
um aspecto de mulherão mesmo, com esse zigomático aqui mais marcado nesse momento. E numa vista de perfil também, vejam como melhora essa região mais achatadinha aqui do malar, como ela está mais curvada no pós-imediato, tá? E aqui a Camila sorrindo, ela estava um pouquinho anestesiada, então o olhinho está um pouco mais fechado, né, no pós-imediato, mas vejam que não impacta na questão do sorriso da paciente. E aqui, a vista 45 graus, com ela sorrindo, vejam que aqui o zigomático está bem mais marcado quando ela sorri. E numa vista de perfil total, ao sorrir, a gente consegue perceber isso também, com o zigomático bem mais marcadinho. E aqui é as imagens do equipamento Vectra de imediato, né, mostrando esse aumento de volume na região malar e na região de fossa piriforme, e aqui também, mas muito mais por conta da água de injeção do Sculptra, tá, que acaba dando esse efeito de volume. E aqui é mais ou menos o resultado que a gente vai ter daqui a alguns dias, que eu preciso fazer as fotos dela ainda, para a gente ver realmente esse deslocamento tecidual que o Sculptra vai fazer, só que na hora, por ter esse volume da água de injeção, ele já dá esse aspecto de lifting facial, tá bom? Então, com o Firme Lift, gente, vocês conseguem entregar de imediato já esse resultado de glow up, que o paciente já percebe por conta do ácido hialurônico, e o resultado de longo prazo com o Sculptra. E aqui, com relação a onde o paciente vai fazer as massagens. O paciente vai massagear onde a gente fez o Sculptra. Então, têmpora e região pré-auricular é onde ele tem que massagear. E região de malar medial, aqui zigomático, onde eu fiz a estruturação, ele não massageia. E para isso, eu normalmente comento com o paciente, eu peço para ele gravar um vídeo, uma selfie, ou para alguém gravar uma selfie minha massageando o paciente, para que o paciente tenha aquilo nas fotos dele ali na galeria, para não ter dúvidas depois de onde ele vai ter que colocar, tá? Então, eu gosto sempre de fazer essa gravação, porque se eu mandar só uma orientação por telefone, uma foto, alguma coisa assim, o paciente ele vai esquecer, né? Ou não vai olhar. Então, a dúvida ali ele pode tirar na galeria de fotos dele tranquilamente de onde fazer a massagem. E aqui, para vocês fotografarem, tirarem print e tudo mais, a sugestão da Galderma de como proceder com relação a esse planejamento. Então, se vocês vão fazer o tratamento em regiões distintas, como vocês viram aqui, vocês podem colocar o tratamento no mesmo dia, fazer o ácido hialurônico imediatamente após o Sculptra. Se vocês vão estar trabalhando em regiões iguais, então aquele paciente que tem a face mais consumida, que eu quero trabalhar o Sculptra no zigomático, eu recomendo fazer o Sculptra antes e depois ir com o ácido hialurônico, tá? E aqui, com relação ao follow-up, para vocês também terem uma sugestão de como proceder, fica a dica. Então, se depois de 30 a 45 dias o paciente tem esse suporte malar adequado, vocês verificam se ele ainda tem flacidez evidente. Se ele não tiver, faz a manutenção anual. Se ele tiver flacidez, vocês podem planejar a sequência de Sculptra. Caso ele não tenha ainda o suporte malar adequado, o que pode acontecer, vocês podem planejar a sequência com Restylane, e aí precisa ver, se ainda tiver flacidez evidente, faz mais um Firme Lift. Se não tiver mais flacidez, faz apenas o preenchimento conforme a indicação, tá bom? E aí eu queria convidar vocês agora a realmente botar a mão na massa, testar o Firme Lift, ver se vocês se adaptam com a técnica, ver se o paciente gosta, porque eu tenho certeza que isso funciona muito para realmente acalmar a ansiedade daquele paciente que é impaciente, sabe? Então, fazer essa técnica, colocando o Sculptra junto e o ácido hialurônico, vocês já entregam esse resultado de uau imediato e depois entregam um resultado de longo prazo, tá? Bruna, pode falar, Bruna. Então, vamos ver se teu áudio vai sair agora. Não sai, não tô ouvindo nada, tadinho. Tá bom, pode escrever, a gente lê aqui. Enquanto a Bruna vai escrevendo, alguém tem alguma dúvida que queira falar aí no microfone? Ou se não vão escrevendo aqui também, fiquem à vontade.
Tá? A Bruna comentou aqui sobre pacientes bariátricos ou que passaram por perda de gordura e massa. Não dá para julgar pelo frasco versus idade. Como eu faço para avaliar? Perfeito, Bruna. Amei tua pergunta. Assim, gente, e é por isso que a gente fala, né, que a avaliação é soberana. Porque se eu ficar pensando no frasco por idade, se chega um paciente assim, não tem como seguir a regra. Mas assim, Bruna, eu vejo que um bom caminho para começar é prescrevendo ali para esses casos de paciente, no mínimo, para começar 3 frascos. Porque aí a gente entra na média do que funciona basicamente para a maioria das pessoas. Começa com 3 frascos, 1 frasco por sessão, tá? Se o teu paciente tem dinheiro para investir e tem bastante perda de firmeza, que tu pega a pele assim, ela vem muito, eu já colocaria 2 frascos na primeira sessão, fazendo da seguinte forma: 1 frasco, talvez aplicado em têmpora e região pré-auricular, eventualmente um pouco no zigomático, mas eu colocaria eventualmente 1 frasco na têmpora posterior, porque aí tu consegue trabalhar 2 frascos na mesma sessão e tu consegue entregar os resultados de uma forma um pouco mais rápida, principalmente para esse perfil de paciente que tem bastante perda de firmeza e precisa daquele tratamento de choque, assim, sabe? De ver um resultado um pouco mais acelerado. Eu gosto de trabalhar dessa forma. E a gente tem hoje uma jornada no Gain Connect, eu vou te convidar a assistir, gravada com a doutora Rafaela Altran, que é uma jornada para os pacientes que perderam peso de forma muito rápida, que é para, como é que é o termo? Rapid Weight Loss, que é RWL, né? Os pacientes do perfil RWL, que são realmente esses pacientes que passaram por uma perda rápida de peso, por uma cirurgia bariátrica, ou que estão usando aqueles medicamentos tipo Ozempic, por exemplo. Então, é importante ter esse conceito, mas eu começaria já direto com os 3 frascos para início de tratamento, e depois tu vai avaliando, até porque também tu depende de como esse paciente vai responder, né? E um paciente pós-bariátrica, por exemplo, ele tem muito problema com relação à absorção de nutrientes, então, dependendo, às vezes ele vai ter alguma questão de absorção de proteínas, então talvez não veja um resultado tão rápido, mas eu não colocaria menos do que 3 de início, tá bom? E aí tu conversa com ele, que é tudo um processo, uma construção, e vai acompanhando, tá? Ótimo. Mas não esquece de ver a jornada no Gain Connect, que é uma aula, acho que de 1h30, com a Rafa Altran, só que são aulas de vídeos de 10 minutos, tá? Então, tu consegue ver um videozinho hoje, um videozinho amanhã, e assim tu vai construindo esse raciocínio. E é só específico nesse tema, é bem bacana a aula. Pessoal, mais alguma dúvida? Como que vocês estão aí? Estamos on time. Eu tinha até as 16 horas para falar com vocês. Graças a Deus não me atrasei. Eu sou a rainha de não conseguir fazer as coisas dentro do tempo, que a gente vai respondendo dúvidas e tudo mais, e acaba passando um pouquinho. Mas deu certo, deu para colocar tudo dentro do período previsto. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Marcos, está tudo bem? Tudo certo. Foi enriquecedor, sem dúvidas. Ótimo, que bom, gente. Que bom que deu para contribuir. Show de bola, eu imagino que seja isso, né? Ninguém tem mais dúvida mesmo, pessoal? Novamente, agradecer pela parceria, agradecer por todo, né, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí com a rede. Né? Com certeza, daqui para frente, pessoal, principalmente quem é do comercial aqui, a gente vai montar esses protocolos, né, voltados para protocolos onde a gente consiga trazer mais resultado e retorno para o paciente, e a gente vai incluir muito o Sculptra nesses protocolos para que a gente consiga ter esses resultados que a gente almeja, tá bom? Então, nas próximas apresentações comerciais, a gente vai ter a apresentação desses protocolos novos aí. Por isso que a gente está fazendo esses treinamentos, né? Nós tivemos agora do Sculptra, vamos ter do Dispor, não lembro quando que é, eu imagino que seja no mês que vem. 7 de maio, Marcos, na primeira quarta-feira do mês.
Isso, dia 7 de maio, então, primeira quarta-feira do mês, às 14 horas também. Então, a gente está trabalhando justamente para a gente enriquecer o conhecimento de vocês, para que a gente consiga, na ponta, também montar protocolos diferenciados, onde vão dar resultado e retorno para o nosso paciente, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos também. Vou deixar vocês irem aí, sei que tem bastante coisa para fazer. Bastante gente saiu, nós estávamos com 30 pessoas, chegou a 35, foi baixando, porque certo pessoal foi indo atender. Imagina, obrigada, Marcos, obrigada pelo espaço, pessoal, obrigada pela atenção, obrigada pelos elogios aí, espero que tenha ajudado vocês e que vocês consigam potencializar aí o negócio. Agora tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados, tem bastante oportunidade para aproveitar e colocar esses protocolos em prática, né? Então, é isso. Contem comigo. Eu vou deixar aqui meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida, depois podem me contatar, não tem problema, tá? Eu só não prometo responder da meia-noite às 6 da manhã, mas todo mundo fica com resposta, tá bom? Obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para vocês. Beijo, tchau.